Boa noite, boa noite, boa noite. Você que está aqui comigo mais uma vez, e essa noite eu vou trazer um amigo meu, um grande amigo. O cara foi o primeiro vereador eleito no Nordeste do Brasil. Isso mesmo, foi ele o primeiro político eleito pelo Partido dos Trabalhadores como vereador no Nordeste. O cara é da cidade de Paulo Afonso, aqui da cidade de Paulo Afonso, na Bahia, o meu amigo Evandro Paiva. Aí nós vamos contar cada história. Eu conheci Evandro em 1979, faz tempo, gente, lá na greve dos eletricitários. Ele era eletricitário naquela época e estava participando, era uma das lideranças do movimento sindical aqui em Paulo Afonso. Evandro esteve lá, era acostumado a andar com uma bolsa de couro do lado, uma barbona, era meio Che Guevara naquela época, entendeu? Era daqueles rebeldes com causa, aqueles rebeldes com causa. Então é o meu amigo Evandro. Boa noite, Evandro. Eita, o tempo voa. Foi ontem, Dimas? Pô, rapaz, eu lembro que eu toquei, ó, eu aprendi, a primeira vez que eu aprendi na vida a tocar violão, que tinha que fazer no outro dia, tinha que fazer no outro dia uma apresentação. Evandro cantou um repente e eu tive que aprender 3 notas, nunca toquei na minha vida, 3 notas, e fui eu que acompanhei Evandro lá em 1979. Foi a primeira e única vez que eu toquei violão, Evandro. Eita, você sabe. Pois é, Evandro, se apresenta aí para esse povo maravilhoso que vai começando a chegar aqui. Olha, quem está aqui já conosco é a Ive Márcia, que é também pré-candidata a vereadora aqui em Paulo Afonso. Então, nós temos em Paulo Afonso, para você ter uma ideia, antes do Evandro dar uma boa noite para vocês, 21 candidatos, e entre eles algumas mulheres valorosas que merecem o apoio de vocês e quem merece agora nessa pré-candidatura muito apoio. Ive é uma delas, uma nossa amiga aqui, pré-candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores em Paulo Afonso. Boa noite, Evandro. Seja bem-vindo aqui a essa live. Boa noite, Paulo Afonso. Boa noite, Brasil. Estou aqui do outro lado do mundo, tendo essa oportunidade de falar nesse milagre aí da tecnologia, da ciência, e a gente está aqui conversando. Eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça que eu pudesse estar aos 69 anos aqui na Islândia, arrumando as malas para voltar para Paulo Afonso. Boa! Que bom que você está voltando, Evandro. Estamos voltando. Estamos aqui Evandro, de volta. Evandro, vamos começar por onde eu lhe conheci mesmo, foi em 1979. Você lembra daquela greve lá, Evandro? Greve dos Trabalhadores de 1979? Pois você é. Estava à frente. O que é que você lembra daquela época ali, Evandro? Você é novo e eu um menino. Ainda continuo, Toda vez que eu penso em criar galinha, acontece uma reviravolta. Toda vez. Agora, naquela época eu saí de Recife, né, que eu tinha participado do movimento estudantil, da luta pelos passes, era o Cajá, o Jeca, era o movimento Liberdades Democráticas, e era um movimento, né? Era uma luta muito intensa lá de estudante. Aí quando consegui entrar na Chesse, aí eu disse, eu vou para lá, comprar um pedacinho de terra, criar galinha. Mas aí foi um plano, foi uma reviravolta, né? Quando eu cheguei em Paulo Afonso, começou o movimento. Recebi a visita do deputado Fernando Ferro, que hoje é candidato a vereador em Recife, e era nosso companheiro lá a gente fazia reunião do movimento estudantil, lá na Casa do Estudante. Ele tinha um apartamento, que ele era de Garanhuns, e tinha um apartamento, e esse apartamento era o principal ponto de encontro da estudantal que queria criar um mundo novo, né? Que queria o bem comum, né? Que lutava para melhorar a vida dos outros, e que eu pelo menos nunca imaginei que nós fôssemos conseguir tanta coisa, né? Porque o governo Lula, mesmo quando entrou, porque a gente que estudava, que lia, a gente não viu o sucesso tão grande de alguém
da esquerda, assim, administrando o sistema, esse nosso sistema aí, onde os poderosos aí metem a mão, metem a colher, e fica muito difícil para alguém vindo de baixo fazer brilhar tão intensamente quando o nosso companheiro Lula surpreendeu a todo mundo e conseguiu fazer uma gestão que mexeu, que melhorou a vida de milhões e milhões, né? Só da linha da pobreza ele tirou mais de 30 milhões de pessoas, coisa que a gente nunca imaginou que pudesse. Se a gente for falar, vai falar só de coisa boa que o governo nós vamos Lula falar de fez. coisa boa, de coisa ruim a gente deixa para Nós em Paulo Afonso somos os procuradores, né? Nós somos os representantes dessa base, desse sonho que foi o governo Lula de uma sociedade harmônica, uma sociedade pacífica, onde pudéssemos viver todo mundo em harmonia, sem ódio, sem ignorância, sem estupidez, sem acreditar em terraplanismo, sem acreditar nessa maluquice que anda aí pelas redes sociais hoje em dia, né? E realmente é muito triste a gente ver. Ainda voltando lá no passado, o Sindicato dos Eletricitários aqui em Paulo Afonso foi uma grande referência para o sindicalismo nacional, inclusive. Ou seja, aqui em Paulo Afonso, com aqueles movimentos de greve, aqueles movimentos, era muito atuante ali naqueles anos. E eu lembro que a Rua São Francisco fechava quase que toda ali, aquele segundo quarteirão que pega ali no meio, né, logo após a Rádio Cultura, e até abaixo ali, onde ficava a velha Miramar. E aquilo ali ficava lotado de trabalhadores e era uma participação muito grande. Para você, como foi viver aqueles momentos de glória do sindicalismo em Paulo Afonso? Mas era algo assim inusitado, né, para nós, porque a gente nós éramos de uma origem de classe média, né? Nós vínhamos e fomos conhecer a classe operária, conhecer pessoas extraordinárias, né? Que muito tocaram o nosso coração e a nossa mente. E alguns deles já partiram, mas continuam vivos assim nas nossas lembranças, né? Exemplo de Inácio Catingueira, né? De Alberto Félix, de Mané Neto, né? Em números, se for falar aqui, né? Nós fundamos o PT, seu Miguel Longuinho, pessoas assim que eram muito queridas na empresa, ajudaram. Pouca gente sabe que o seu Miguel Longuinho, que era uma das pessoas mais queridas que tinha no serviço pessoal, né? Ali na Chesf, foi um dos fundadores do Partido do Trabalhador, foi candidato a vereador em 82. Seu João Araújo, lá no Juá, né? Tinha uma figura assim, o Jacó lá no São José. Então, foi uma coisa assim, Alcides Modesto, que depois se juntou, logo em seguida se juntou com a gente, né? Que ele tinha aquele trabalho lá no polo sindical, e nós fomos buscar ele para se juntar, né? Alberto João, poeta. Não, foi uma figura fantástica. Alberto um dia passou por aqui e deixou uma poesia aqui para mim, linda, linda poesia ele deixou aqui. Tem uns meses ele passou por aqui, eu não estava, mas ele deixou aqui em minha casa uma bela poesia para mim aqui. Tenho que agradecer ele publicamente. Agora, Evandro, deixa eu só registrar o nome de algumas pessoas que já estão aqui conosco e eu não posso deixar de registrar, porque eu sempre faço isso aqui nessas entrevistas. Já mandei um abraço muito grande para a Ive Márcia, né? Temos aqui o Denir e Ricardo Novaes, o Josivaldo, meu amigo, rapaz, esse cara eu amo, o Josivaldo é meu amigo, meu irmão, o Zé Arteiro, a Ana Sueli, a Cristina Carvalho e a Elizabeth Reis estão também por aqui, além do José Eduardo de Freitas e o Adalberto Pereira, que estão chegando aqui conosco, Evandro. Mas voltando lá, Evandro, aquele sindicato daquela época era chamado um sindicato pelego, e foi preciso que os trabalhadores se apossassem, inclusive, do sindicato, para depois eleger uma diretoria muito mais voltada ao sindicalismo, que era um sindicalismo mais à esquerda. Eu lembro das reuniões que aconteceram e aconteciam lá na igreja, por trás da igreja católica da catedral, que fica ali na Casa da Criança 1. E muitas vezes ali foram feitas reuniões para que houvesse
a aceitação de algumas pessoas a participar da nova eleição para retirar daquela época o que todo mundo chamava de pelego, né? Você esteve nessa movimentação, né, Wander? O peleguismo é um fenômeno do sindicato de categorias, né? Um sindicato formado de categorias, e esse modelo aí, que é um modelo hoje que está sendo transformado, porque nós estamos vivendo uma mudança de era, né? Uma transformação muito forte, né? Na vida das pessoas, uma transformação muito grande. A classe operária hoje está uberizada, né? Hoje todo o sistema de produção transformado com a mecanização, com a robotização e com o milagre da tecnologia, né? Eu estou aqui em Reykjavik, capital da Islândia, conversando contigo aí no Nordeste pernambucano, ou baiano, né? Aí nesse conclave, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, quer dizer, nessa maravilha que é o Rio São Francisco, tão mal cuidado pelas pessoas que deviam estar cuidando dele, todos os ribeirinhos, as prefeituras, o governo dos estados, e aí nosso rio tão maltratado, nossa bacia tão maltratada, e a gente continua com essa esperança, com esse desejo de acordar, né, de conscientizar, de organizar as pessoas para... Eu pensei que aos 69 anos eu já não teria, eu nem imaginava a vida assim, ativa, né, a vida de estar feliz, né, de estar feliz, de estar lutando, de acreditar que a gente vai fazer grandes mudanças estão aí sendo gestada no coração e na mente do povo, né? Nós estamos criando aí algo inusitado na história da política, né? Em Paulo Afonso, nós estamos criando um movimento, né? Chamado Potiron Mandato Coletivo, né? O que é esse Então, esse movimento ele é impactante porque ele mexe com toda a ideia de representação política, né? Ele traz uma nova que convida todas as pessoas que fazem para se agregarem num modelo novo de representação. Isso nós estamos sonhando, nós vamos criar uma fundação para que a política em Paulo Afonso será escrita no futuro quando a política antes e depois do Potiron, né? O Potiron chega trazendo um mandato coletivo, né? Um mandato onde o candidato, que é um aposentado da Chess, um aposentado, não das lutas, aposentado do Estado, de professor, né? Então, a aposentadoria que vem chegando com a novidade, ou seja, que o salário do vereador vai ser coletivizado, vai ser aplicado, decidido em que se gasta aquilo dessa forma. Então, é a apropriação coletiva de um mandato, coisa jamais vista. E essa ideia nós começamos a perceber que já existia esse movimento em algumas cidades, em Petrolina, em Recife, em São Paulo, e nós ficamos curiosos e vimos que isso podia realmente nos afastar dessa coisa desagradável que é essa representação política que domina nossos projetos individualistas, personalistas, e que não conseguem trazer aquela energia do nosso povo, acordar a nossa gente, aquela alegria de viver, do bem viver, né? Aquilo que chamava... Na Bíblia tem a citação dessa alegria que eu falo, né? Quando se olhava nos Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos, o que chamava a atenção deles era exatamente... Eles olhavam e diziam, olha como eles se amam, né? Então, nós trouxemos essa novidade que é viver o bem viver, viver partilhando, viver a partilha, porque o nosso Deus, ele não precisa
que ninguém acredite nele, né? Ele é supremo, ele é... Né? Tem muita gente que acha que Deus precisa que ele acredite nele. Não. Tá certo? Deus determinou que nós vivêssemos a partilha, vivêssemos a fraternidade, vivêssemos o amor. Então, tem muita gente achando que é um favor, que fica louvando, esquecendo do principal, que é a partilha, que é o bem comum, que é a pessoa não aceitar a injustiça, a pessoa se unir, se organizar para superar, através da união, da fraternidade, eu tenho a felicidade, com 69 anos, de ter agora uma parceria muito interessante, Dimas, com a professora que foi minha professora no primário, né? Que a gente faz contato aqui diariamente, então é uma coisa fantástica, né? E a linguagem do pensamento, a força do pensamento, que faz com que as coisas aconteçam. Lá em 79, quando a gente estava discutindo, ali reunido no salão paroquial, aí em Paulo Afonso, fizemos uma reunião com mais de 50 pessoas naquela época, para discutir o nome do partido, né? Eu me lembro que vieram 2 pessoas de Salvador, e vieram acompanhar, trouxeram os documentos, né, e tinha 2 nomes que se discutia para se formar o PT. Era PT ou PP, Partido Popular. E você sabe que no PT as discussões sempre foram assim muito aguerridas, muito entusiasmo, muita energia, muita juventude, que o PT era um partido praticamente só de jovens, né? A dificuldade na primeira candidatura que o PT disputou na Bahia era encontrar uma pessoa que tivesse 35 anos, né? Que não tinha, tá certo? Não tinha. Então, praticamente foi trazido de fora uma pessoa que, uma liderança, agora eu não me lembro o nome, que ele foi candidato a senador, e como não tinha outros com 35 anos, eu fui o primeiro a candidato a suplente de senador, que era vereador em Paulo Afonso, e teve eleição, e eu fui suplente de senador. Imagina você porque eu era o único, praticamente, que tinha 35 anos de idade, era um velho naquela época já, dentro do PT, né? Foram coisas assim muito interessantes. Então, nessa discussão que estava lá na sala paroquial, nós discutimos várias reuniões para discutir como seria o nome desse novo partido. Aí, como sempre, a burguesia ela mete a colher onde ela quer, né? Que ela domina o coração e a mente da maioria das pessoas, infelizmente, nesse Brasil velho. Aí o Tancredo Neves foi lá e escreveu, o nome era PP ou PT. Aí o Tancredo foi lá e escreveu o nome PP e acabou nossa discussão. Foi a primeira discussão que foi resolvida pelos outros, tutelada de fora para dentro. E aí nós ficamos PT, não tinha mais outro nome, ficamos com o Partido dos Trabalhadores, porque... Você se elegeu vereador em Paulo Afonso, mas deixa eu te falar antes aqui, o Edísio Nunes, que é nosso amigo aqui, ele, na verdade, ele é de Jeremoabo, mas ficou muito tempo aqui por Paulo Afonso. Acho que ele veio para Paulo Afonso para aprender com a gente, viu, Evandro? Aprendeu demais, aí hoje está em Salvador, hoje o cara é formado em Direito, um amigo nosso querido, o Edísio Nunes está aqui com a gente também. A Elizabeth disse que o Jaime e a Tânia lá são de Salvador, também estão com a gente. Nós temos aqui também o Manuel Reis, que é esposo da Elizabeth Reis, e é meu amigo, Nel. Dia desse, rapaz, eu fiquei injuriado com o Nel. Nel, você está me ouvindo? Dia desse, eu fiquei injuriado com o Nel. Ele veio falar comigo, aí veio perguntar se eu lembrava dele. Olha só, se eu lembrava de Nel. Nel vivia na minha casa, eu vivia na casa de Nel. O cara tem ele como um grande amigo. O cara me pergunta se eu lembro dele. Aí é brincadeira, né? Aí é quase que eu brigo com ele pelo WhatsApp, entendeu? Nel, um beijo para você, meu irmão. Nunca esqueci de você e de quem foi você na minha vida, como na juventude, amigos que a gente andava para cima e para baixo, tá certo? Temos o Rogério Porto, a Ana Célia e o Edísio, eu já falei aqui. Edísio está dizendo que é de Paulo Afonso, cara. O Edísio está dizendo, eu sou de Paulo Afonso, não sou de Jeremoabo, o cara é de Paulo Afonso.
Eu ia falar isso, Edício, Ah, o cara... Edício foi uma tinha na minha liderança. mente, cara, que o cara era de Gênero Alves. Sempre xinguei ele por isso, que ele devia Eu ser acho de que Paulo Afonso. Não, ele é de Paulo Afonso. Eu acho que Edício, com 14 anos, 13, 14 anos, já era militante do PT, e foi aluno do Polivalente, foi liderança, criou o Grêmio Estudantil, que não existia, depois foi líder da Unespa, e tem uma história muito marcante na história de Paulo Afonso. Então, Edício é uma figura que depois continuou estudando, hoje é advogado, fazendo mestrado, e talvez caminhando já para o doutorado, não sei. É uma figura, um grande exemplo da luta de um povo, né, que acompanhou. Edício é um exemplo de uma pessoa de origem muito humilde, mas que fez uma revolução, acho que foi a primeira pessoa a atingir o grau de conhecimento que ele tem na família dele, né? Ele é um exemplo dentro da família e fora do sangue, e fora do sangue, ele é um exemplo que deve ser edificante, é um exemplo edificante. Nós temos muitos aí, temos Pedro Fernando, temos Geraldo Alves, que é um grande guerreiro nosso, que infelizmente não está aqui hoje com a gente, está lá em São Paulo, por causa da falta de emprego em Paulo Afonso, teve que trabalhar em São Paulo. O Evandro, então, só para registro aqui, ó, o Nel, que ele é Manuel, mas eu conheço por Nel. O Nel está informando aqui que ele, à época da construção do Partido dos Trabalhadores, ele participou do concurso para a logomarca do Partido dos Trabalhadores quando foi formado, ou seja, houve mesmo um concurso que eu lembro daquela época, e o Nel participou desse concurso. Que coisa bonita, né? Que história bonita é essa que nós estamos revivendo aqui, lembrando que o Nel participou, naquela época já participou. Ele também está, a esposa dele está lembrando aqui, o Nel está lembrando aqui, que Jaime e Tânia Cunha participaram desse movimento, ou seja, desse movimento nosso, e hoje são vizinhos dele lá em Salvador, e ele está lembrando aqui. A Elizabeth, que é a esposa dele, gente boa, briga muito comigo, mas ela sabe que eu gosto muito dela também. Dimas, eles foram de Salvador representar os trabalhadores em Paulo Afonso. Jaime e Tânia são as pessoas que o professor se referiu. Ou seja, as pessoas que vieram aqui, Evandro, as que você se referiu antes, vieram duas pessoas para cá, você fala na sua fala aí, foram Jaime e Tânia. A Elizabeth está lembrando aqui que foram essas duas pessoas que vieram a Paulo Afonso. Você não lembrou do nome, mas o pessoal aqui, os nossos... as pessoas que estão nos assistindo aqui lembraram disso, tá vendo? Olha que bom, ainda temos o José Eduardo de Freitas, que chegou aqui agora, e o Edísio está lembrando aqui, obrigado pelo carinho, Evandro, pai. Hoje eu vi uma fotografia sua, com a primeira vez que Lula veio, você andando ao lado dele, né? Você andando ao lado do Leão, 1900, deixa eu dizer aí, 1981, 1º de maio de 1981, isso, olha que situação, eu, Leão e Zé Evandro, nós éramos os seguranças de Lula, saindo ali da Rádio Cultura. É sério? Olha, eu, segurança de Lula naquela época. Saindo da Rádio Cultura para levar ele até ali a Praça do Trabalhador. Ali não tinha calçamento, não tinha nada. Não ficava ali a guarita do meio. Foi em cima de um caminhão velho que só pega que ele fez o discurso ali. E uma multidão já estava ali na rua. Não era como depois ele conseguiu colocar, mas na época já era... muita gente. E eu fui em segurança naquele dia, rapaz. Naquele dia tem uma história bonita do Diniz, que eu gostaria de compartilhar aqui. Já compartilhei muito, mas gostaria de compartilhar aqui para os nossos amigos e para você. O Diniz, quando eu tinha conseguido essa entrevista com o Diniz, e aí eu cheguei antes e fui conversar com ele, e aí ele e Lula foi chegando, ele disse, rapaz, o comandante, eu não sei como é que se diz, mas o comandante da companhia do Exército aqui, mandou aquele motorista, isso Diniz dizendo, aquele motorista dele, tu conhece, Dimas, que não era para fazer essa entrevista. E eu disse a ele que ele mandava lá no quartel, aqui na minha rádio quem manda sou eu. E Diniz disse, aí ele contou isso para mim, para Lula e para quem estava na época, e ele, não contente, na hora da entrevista, ele contou essa mesma história. O senhor manda aí no seu quartel, na minha rádio quem manda sou eu. Ou seja, Diniz era disso, despachado, só quem conviveu com ele, como eu convivi, até poucos dias antes da morte dele, sabe quem era Diniz e o carinho que ele tinha por Paulo Afonso. Eu queria contar isso só para lembrar que foi nesse dia aí, o 1º de maio de 1981.
Mas, Evandro, o entrevistado aqui é você, meu irmão. Rapaz, Me conte. Olha, Me eu conte, estava peraí, aqui calma aí. Me passando conte vários um pouco filmezinhos, para você né? como foi ser eleito vereador pelo Partido dos Trabalhadores e em que ano aconteceu e você foi o primeiro vereador eleito no Nordeste do Partido No dos Trabalhadores. Nordeste. E havia, assim, né, muita conversa, muita mentira. Já tinha muita fake news, não tinha internet ainda. Aí diziam que Lula morava no Jardim Paulista, era milionário, era financiado pelos americanos. Era... E eu fiquei, rapaz, era jornal, velho. Tinha jornal já atacando Lula naquela época, dizendo que porque o PT alugou uma casa no Jardim Paulista para montar um escritório lá. E aí já espalharam, aqui como espalharam aí, que os filhos de Lula era dono da Fiboi, e era a casa da Universidade do Estado de Goiás, eles botaram foto dizendo que era dos filhos de Lula. As mentiras já vêm daquela época, velho. Essa maluquice que tomou conta do Brasil, ela já vinha sendo plantada, insistentemente plantada há muito tempo, né? Então, nós vivemos, assim, muitas experiências muito ricas, né? De conhecer aí, recebemos visita de pessoas extremamente interessantes. Manuel da Conceição tá aí, veio aí visitar aí a gente no Sinergia. Tivemos a visita Zé Novaes, que era daí de Pariconha, né? Tem umas histórias muito interessantes. Nós recebemos visita, a primeira palestra depois do exílio, registrada em livro, nós tivemos a honra de realizar em Paulo Afonso com Paulo Freire, né? Isso para nós é uma coisa assim. O que é? Às vezes eu me pergunto o que é que eu estava lá, né, para receber Paulo Freire, Para para ir lá na viver casa do isso, né? cunhado dele, em Recife, acertar a vinda dele para Paulo Afonso. E nós não tínhamos nem ideia de quem era aquela pessoa, assim, a dimensão que era, porque a gente só ficou assustado quando veio gente do Nordeste inteiro para Paulo Afonso. O Nordeste inteiro veio gente porque soube que Paulo Freire estava fazendo a sua primeira palestra depois do exílio em Paulo Afonso. Então, nós ficamos... E ele foi lá para casa, né? Ele, ele gostava de um suco, né? De suco de pitanga. Ele falava isso nos livros, e por coincidência tinha pitanga. A minha esposa preparou pitanga, suco de pitanga. Ele ficou lá em casa tomando suco de pitanga, assinando os comprovantes. A gente fez um diplomazinho para quem compareceu à palestra com ele, assinou todo mundo levou uma assinatura de Paulo Freire naquela época, que era muito interessante Evandro, ter você é esse natural de contato onde, com uma Evandro? pessoa assim, né? Você é natural de onde? O Eu sou Manuel natural Nel de está Arco perguntando. Verde, né? De Arco São Verde, muitos né? arcoverdenses aí, já encontrei muitos arcoverdenses, fiz amizade aqui no Facebook recentemente com vários arcoverdenses, a mesma raiz, e vizinhos ali de Monteiro, de Sertânia, gente aí de Paulo Afonso, que tem muita gente desses lugares que são nossos patrícios, porque Paulo Afonso é uma verdadeira meca do Nordeste, né? Onde conflui todas as etnias, todas as nacionalidades, todas as misturas. Paulo Afonso é uma mistura, né? Paulo Afonso é a cara da mistura, né? Isso é muito bom. Olha, para quem Paulo não Afonso é sabe, deixa eu avisar aqui a vocês. O muito Evandro, especial, muito. Eu estou muito feliz de estar voltando para Paulo Afonso, embora eu tenha pedido para ficar aqui, né? Há um ano atrás, eu fiz um pedido para ficar aqui e não, foi negado esse pedido e a gente recorreu, tentamos continuar mais e conseguimos ficar mais uns 3 meses aqui, mas foi negado porque eles têm uma política de receber pessoas que vêm de áreas onde há guerra, né? Onde há luta armada, essas coisas assim, então eles têm uma certa... Então, seria a exceção, né? Nós
se fôssemos recebidos aqui, embora o estatuto do exilado diga que você pode pedir asilo porque acha que sua cidade está sendo deteriorada, acha que o clima não é bom, que você não está se sentindo bem naquele lugar, ou então porque você gosta de outro lugar, quer conhecer outra cultura, você tem todo o direito. E nós viemos aqui, na verdade, não foi para pedir asilo, nós viemos para trabalhar na Islândia, porque a nossa amiga Lina Steck, aí de Xorroxó, né? Uma companheira, professora de inglês, brilhante, que hoje vive no Tocantins, eu falei, isso é uma coisa, é o que eu falei no começo aqui para você. Toda vez que eu resolvo criar galinha, há uma reviravolta na minha vida, né? Aí eu estava lá no sítio, criando galinha, com dificuldade muito grande, assim, de água e tal. Aí o meu amigo Zé Mauro, aí do San Marino, disse, Evandro, eu estou com um sítio aqui que eu comprei a Zé Lima, o marido de Ildete, né? Que foi nossa amiga Ildete. Aí ele disse, Evandro, você não quer vir para cá, não? Porque eu gasto aqui 2 empregados e esse sítio está à venda há 10 anos, eu não consigo vender. Aí, tá certo, eu vou para lá. Aí fui, montei um chiqueirinho para criar porco, criar galinha, e aguando as mangueiras, que é cheio de mangueira lá, que já da época de Zé Lima, ele deixou o sítio cheio de mangueira. Com 3 meses, meu amigo, ele vendeu o sítio. Mas você podem chamar outros de pé frio, mas você não. Entrei naquela greve de 79, eu fui com esse mesmo intuito de criar galinha. Eu digo, não, vou comprar um pedacinho de terra lá na beira do rio, vou criar galinha. Aí chega o deputado Fernando Ferro, que na época não era deputado, era engenheiro da Chess, aí diz, olha, está tendo um movimento aí, eu queria que você me ajudasse aqui, aí tal. Ele já me conhecia lá, que a gente fazia reunião no apartamento dele, na casa do estudante. Aí, de repente, eu chego aqui em 10 de abril, e aí, aqui, ó, aí, em 10 de abril de 79, e quando em novembro, a gente está no comando da greve, a paralisação, e as pessoas daí não sabiam que eu era daí, eu era filho do doutor Paiva, né? O meu pai já era conhecido, mas ninguém sabia, porque eu era estudante, e o tempo que meu pai passou aí, eu era estudante em Recife, e só em 79 é que, através de um primo meu, que trabalhava na Setenco, o Moacir Galindo, falou aí porque na época não tinha concurso, né? Era indicação mesmo. E eu fui indicado por essa amizade, esse parentesco que eu fui trabalhar. Embora eu já tinha passado em concurso em Pernambuco, passei no concurso na Bahia, passei em 3 concursos na Bahia. Sempre fui um estudante dedicado, sempre fui uma pessoa voltada para o aprendizado. E não é que eu agora, com 69 anos, estava aprendendo 2 idiomas aqui na Islândia, rapaz. Aprendendo islandês e inglês. Então, eu já sei que eu tenho chance na vida, viu? Pois é, velho. Eu fiquei impressionado porque me disseram que depois de certa idade, aprender outra língua é bom. Aí já disseram que era uma língua, eu sempre fui um pouco exagerado, fui logo aprender 2. Aqui no embalo medonho, aprendendo islandês, mas aí, infelizmente, a burocracia não deixou, mas fizemos amizade aqui na Islândia. Nós queríamos trabalhar, mas ele não dava o CPF, né? O CPF se chama Kenitala aqui, né? Eu não dava o Kenitala, que eles só dão para europeu. Aí nós ficamos aqui, até pensamos em resgatar nossas raízes portuguesas. Ivonês fez trabalho aqui de pesquisa, está até pregado aqui, até procurando saber os parentes dela, quem era português, quem não era, para a gente conseguir. Porque, na verdade, a gente estava muito descontente com essa maneira odiosa que começou a surgir no Brasil, de mentira, de fake news, de terraplanismo, das pessoas acreditam, e de adoração, né? O Brasil hoje a idolatria, né? A idolatria tomou conta assim de uma forma muito, muito forte da política. Então, as pessoas que idolatram os políticos, né? Ou alguns políticos que são tanto existe uma certa idolatria hoje, uma grande idolatria à direita, como uma pequena idolatria
algumas pequenas ilhas de idolatria à esquerda também, porque, na verdade, o que nós queremos construir, por isso surgiu o Potiron, é uma esquerda reflexiva, democrática, popular, né? Porque a presença de Lula é um negócio tão maluco que o cara fala assim, eu vim para a Islândia e os caras dizem, não foi para Cuba? Eu nunca pensei, sonhei, eu queria era construir um país parecido com isso aqui, com a Islândia, né? Até porque Cuba é difícil de se avaliar Cuba, já que é um país bloqueado há 60 anos. E como é que você pode crescer que você está bloqueado pela maior potência do planeta, né? Como é que você pode atingir a plenitude, como aqui na Islândia, né? Aqui você não nota a diferença de pobre e rico. Aqui não tem exército, não tem marinha, não tem aeronáutica, não tem polícia militar. E, meu amigo, não tem um delito. Não tem. Você não vê, você acorda, vai dormir, vai para a rua, qualquer hora do dia e da noite. Você não vê nada disso. É primeiro mundo mesmo, algo totalmente impactante, né? Você vem na rua, o pedestre é respeitadíssimo, as pessoas são educadas. Nós estamos assim com a imagem da cultura islandesa assim fantástica. As pessoas são. Eu vi uma cena aqui na Islândia que eu precisei viver 68 anos, quase 69, para poder ver. Uma senhora atropelou um rapazinho, desceu do carro, que vinha numa bicicleta, ela desceu do carro, botou o rapazinho no colo, se deitou, colocou a cabeça dele no colo, porque ele estava desmaiado, ela colocou no colo enquanto a ambulância chegava para socorrer. Eu tô dessa idade, velho, e nunca tinha visto uma cena dessa. Eu fiquei impactado, nunca tinha visto isso. Eu precisei vir para a Islândia para ver alguém atropelar o outro, em vez de sair correndo ou querer fugir do flagrante, a pessoa pegar o atropelado e colocar no colo. Aí eu disse, eu estou num lugar diferente. Esse é outro mundo. Isso aqui é outro mundo. Pois então, Wander, mas você está aí na Islândia e está retornando porque você é pré-candidato a vereador em Paulo Afonso pelo Partido dos Trabalhadores. E aí, para ser mais honesto com você, quer dizer, depois de você ter vivido tudo isso, sido vereador, você ter conquistado na vida profissional o que você desejava, depois até de ter ido para fora, para a Islândia, o que lhe faz retornar e ser candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, Evandro? Rapaz, eu fui um cara tão iluminado que eu encontrei com pessoas, com encontros assim. Eu fui para a casa de Lula, né? Quando terminou de ser eleito aí, eu fui para a casa de Lula. Porque o povo falava que ele era um analfabeto, que ele era uma pessoa ignorante. Como é que vai botar esse sujeito aí? E tal. E tinha muita história, essa história de que ele recebia dinheiro dos americanos, de que ele era contra o movimento internacional dos trabalhadores, um monte de fake news, né, naquela época, que não tinha internet ainda, mas tinha muita mentira nos jornais. Aí eu fui para a casa de Lula, né? Aí cheguei lá e fui recebido, eu era assim, tinha 2 deputados, né? O PT tinha 2 deputados, que era Suplicy e o outro, não era o nome dele, Ayrton Soares. O Ayrton Soares eram 2 deputados só que o PT tinha naquela época, lá em São Paulo, e eles eram deputados estaduais. O PT não tinha deputados federais naquela época. E aí eu fui para lá e conversei com o Suplicy, e conversei com Ayrton Soares, e conversei com... Aí fui para a casa de Lula, né? E o que me surpreendeu, Dimas, é que o cara é estudioso, muito mais estudioso do que eu, e do que o cara mais estudioso que eu conheço aí em Paulo Afonso. A casa de Lula, eu tenho esse testemunho que pouca gente tem, e pouca gente sabe, tá certo? Como é estudioso aquele cara. Então, eu fiquei na casa dele, e aí o pessoal chamava ele para apitar jogo de futebol, que ele gosta muito, né? Aí as pessoas chegavam, Lula, vai ter o jogo não sei aonde e tal. Um pouco chegava outro e falava, a casa dele era uma festa, né? Dona Marisa chegou lá
e com pouco Vicentinho chegou para ajudando a tirar as coisas do carro da Dona Marisa, todo mundo assim, aquela movimentação, uma festa, tá certo? Uma comunhão muito bonita. Aí eu fiquei, ele teve que atender o povo lá e me deixou lá sentado no birô dele, um birozinho que ele tinha lá. Olha, meu amigo, só não tinha livro na casa de Lula dentro, só na cozinha. E não era biblioteca, não. Assim, essas estantes, não. Era as estantes que eu vi na casa de Lula, era do chão até o teto. Você parecia... Tinha mais livro na casa de Lula do que em qualquer biblioteca que eu já fui, assim, pelo espaço, não tinha, era apinhado de livro. Aí eu me lembrei de uma piada, né? Uma piada que contava que um cara que queria se amostrar, o cara queria aparecer, né? Aí o cara comprou 3 metros de livro verde, 5 metros, que aí encheu aquela casa, botei, fez a inauguração, 40 mil exemplares de livro, mais do que tinha livro na cidade inteira, só nessa biblioteca desse cara. Aí todo mundo lá, foi o coquetel, aí tinha um cabo assim desse meio perspicaz, né? Quando nosso companheiro Aristóteles, aí que agora está no PSOL, né? Que era uma pessoa assim muito perspicaz, muito inteligente. Aí o cara abriu o livro assim, quando abriu o livro, aquele livro ainda com as páginas coladas. Aí o cara abriu outro livro, o livro com as páginas coladas. E outro livro, quer dizer, o cara tinha um monte de livro, fez a inauguração da biblioteca, mas nunca tinha lido nenhum. Aí eu me lembrei, na casa de Lula, eu digo, não, vai ver que Lula é analfabeto, mas gosta de livro. Ele gosta de colecionar livro, né? Aí, logo que ele saiu ali, eu peguei um livro que estava em cima da mesa e comecei a folhear. E eu observei uma coisa mais interessante ainda. Ele não só lia, como grifava e ainda comentava. Eu me lembro bem que numa das páginas que eu abri, tem escrito assim, a leitura lá grifada, ele grifou, e embaixo, na parte em branco, ele escreveu, isso não é bem assim, tá certo? Essa frase eu nunca esqueci, na casa de Lula. Isso não é bem assim, tá certo? Então, é uma pessoa perspicaz, o Lula, para nós, é o cara de imaginação, né? Você sabe que o Einstein, essa é uma história que eu sempre contava para meus alunos na hora da chamada de educação física, eles contavam essas histórias e chamava a atenção de alguns deles, né? Por exemplo, quando falava em Sócrates, que era jogador de futebol, aí eu lembrava do outro Sócrates, aí fazia alguma citação do outro Sócrates ali na aula, só para estimular os neurônios dele, né? Aí, aí agora eu fui brincar. Quero que eu dizendo lá na casa de Lula, os Sim. livros. Aí Lula, pensei que Lula era o caso, né? E como aí me chamou muita atenção. A história de Einstein. A história de Einstein, Ivonei está lembrando aqui. A história de Einstein. E Einstein dizia que era. Ivanês é o ponto de Evandro. Quando ele esquece alguma coisa, aí Ivanês chama só para lá. Ele é o ponto. E ela estava dormindo, que ela acordou muito cedo, aí cochilou ali, mas eu comecei a falar alto aqui e acordei ela. Aí, olha, porque aqui já são 3 horas a mais do que aí, né? São 3 horas na frente. Aí a Einstein, e aquela foto famosa que tem no livro de ciências, né? Ele dando a língua, era porque ele era muito assediado pelos... Ele virou uma celebridade e os repórteres... Uma mulher brigava com o marido, o cara ia perguntar a opinião de Einstein, porque Einstein é que vendia jornal, né? Einstein era aquela celebridade. Onde tivesse escrito Einstein, todo mundo ia ler ali. Então, uma batida de carro na rua, o cara não ia registrar a batida, ia pedir a opinião de Einstein sobre aquela batida. Né? Porque era o cara que vendia jornais, era uma celebridade, era uma coisa uma das grandes celebridades daquela época. Aí o cara chegou, ele deu a língua, né, dando a língua assim, aí o cara disse, mas Einstein? Ele disse, por que que você
fica assim, né? Não, porque eu quero ficar, né? Quero trabalhar, não quero ficar assim. É porque, mas você é o cara que tem conhecimento, ele disse, mas ele disse, olha, aí Einstein contou uma historiazinha. Ele disse, olha, o, né, o desejo, né, é o início de todas as coisas, mas mais importante do que o desejo é o conhecimento. Aí o cara disse, então nós temos razão de estar aqui perturbando você. Ele disse, não, mais importante do que o conhecimento é a imaginação. Então, isso era uma historinha que Einstein contava, né? Porque a fé, o desejo, diga. Evandro, o Adalberto Pereira, nosso amigo que está nos vendo aqui nesse bate-papo, nessa entrevista, ele manda aqui uma pergunta para você. Evandro, qual a sua opinião a respeito da proposta do PCO, o Partido da Causa Operária, em unificar toda a esquerda em prol da candidatura de Lula em 2022? Olha, a princípio, eu sou contra essa história de união das esquerdas. Eu acho que cada esquerda, se você não está unido, é porque você tem uma proposta diferente. Então, acho que as esquerdas devem, cada um, apresentar a sua proposta. Eu acho muito bom hoje, por exemplo, que está acontecendo, até foi um entrevistado seu, o Jim Matato, né? Para muita gente, o Jim Matato não quer dizer muita coisa, mas para quem é de São Paulo, quer dizer muita coisa. Por quê? Porque é a primeira vez que o PT lança, porque todos os candidatos do PT, a Erundina, a Marta, o Haddad, são todos de classe média, tá certo? E o Jim Matato é do povão, é da favela. É a primeira vez na história do PT que temos um candidato originário, fruto da revolução que o PT fez no país, que foi tirar pessoas da favela, botar na universidade, transformar a vida, o filho das pessoas mais pobres, que numa quantidade jamais vista na história. Então, o Jim Matato é um produto do PT, né? É alguém que jamais, na história do Brasil, na história de São Paulo, teve um candidato com a origem popular, com a origem de lá, dos lugares dos excluídos. Que aí tem o grito dos excluídos, aí, inclusive aí nós temos as pessoas que organizam, né, a luta dos excluídos, aí nossos companheiros que todo ano organizam e que estão esse ano organizando também, né? Essa companheirada toda aí, que eu faço uma saudação aqui, os companheiros do Grito do Excluído, que é uma grande manifestação que a gente não pode esquecer que as sociedades civilizadas, elas superaram há muito tempo essa situação que o Brasil vive. Aqui na Islândia, meu amigo, não existe diferença, você não percebe a diferença de rico e pobre. Você não consegue perceber isso, porque é uma sociedade onde todo mundo tem tudo, não falta nada para ninguém. Então, isso é eles ficam aí alimentando isso aí. Não, velho, tem que acordar nosso povo, tem que se unir, tem que se organizar. Nós sabemos que a riqueza do Brasil hoje, você estuda aí, porque tem gente hoje que não quer estudar, quer fazer política sem estudo, sem nada. Se você estuda aí a era do capital improdutivo, a partir dos anos 70, o mundo vai passando uma revolução. Pouca gente sabe disso. Muito se mete na política, mas se você conversar com o cara não sabe nada, não sabe juntar coisa com coisa. Os anos 70, até os anos 70, o mundo era um mundo industrial. Quem comandava o capitalismo eram as indústrias. Era quem dava o tom, quem dava o toque, quem dava... Né? A partir dos anos 70, tem um novo ator que passa a assumir e controlar tudo. É o capital financeiro, é o capital improdutivo. Tá certo? É o capital onde ele pega dinheiro para fazer mais dinheiro. E os outros capitalismos todos, o capital industrial, o capital comercial,
o capital comercial, ele pega um produto, você pega o dinheiro, compra o produto e o produto vai tirar o lucro daquele produto. O agrícola, ele vai pegar o dinheiro, vai comprar as sementes, vai tirar um lucro daquele produto. O serviço, um produto, o capital financeiro, não. O capital financeiro vai dinheiro mais dinheiro. Ou seja, por isso que é chamado de a era do capital improdutivo. É nessa era que nós estamos. Nós temos, de um lado, a era do conhecimento, que toda a transformação que nós temos... Por exemplo, aqui, na cidade que eu estou, ela é semelhante à capital aqui, mas 130 mil, 140 mil habitantes. Mas uma qualidade de vida só por exemplo, a academia que a gente frequenta aqui, eu e Ivonei, são 14 academias só da World Class, só da World Class. Tu imagina uma cidade como Paulo Afonso, com 14 academias de alto nível, né? Só de uma empresa, porque tem outras e outras e outras, várias outras empresas. Quer dizer, aqui você não anda para qualquer lado para não se deparar com escola. Você não anda para qualquer lado para não... Futebol aqui, Dimas, eu fiquei surpreendido. Mulheres e crianças, homens e mulheres, adultos de todas as idades. Eu pensava que o Brasil era o país do futebol. Aqui se joga futebol em todas as faixas etárias. Todo bairro tem um campo de futebol coberto e outro descoberto. Você vira assim, ó, e são muitos. Uma cidade dessa com 120 habitantes deve ter uns 50 clubes aqui de futebol. É um negócio... Veja bem, velho, nós estamos aí dentro de uma bolha. Dilma, para tu ter ideia da gravidade desse golpe que foi dado em Dilma, o Temer, ele assinou o fim do Ciência Sem Fronteira, porque aqueles jovens que saíam de cidadezinhas, de povoados, de arruados, pessoas que saíam porque eram estudantes, se qualificavam, viajavam para conhecer outros países, iam para o Canadá, iam para a Alemanha, iam para a França, para a Itália. Um dos programas sociais da era do conhecimento, jamais alguém que amasse esse povo, nosso povo, destruiu. O Temer, antes de sentar na cadeira de presidente depois do golpe, ele assinou o fim do programa Ciência Sem Fronteira. Dizem as pessoas que estavam lá que ele assinou sem sentar na cadeira. Primeiro gesto foi destruir algo que faz com que a juventude, o povo, vá furar a bolha. Porque todos esses jovens que foram lá fora, que vieram aqui para a Islândia, que vieram para a França, nunca mais vão aceitar os discursos dos políticos daí. Evandro, temos 3 perguntas aqui, nós estamos chegando quase ao final aqui, na 1 hora, deixa eu te dizer. O Nildo Aranha, nosso amigo Nildo Aranha, pergunta aqui, ele quer saber o que mudou em você, Evandro Paiva, do ex-vereador de lutas das massas para esse pré-candidato a vereador com esse ideário do movimento Potiron, que ainda não chegou ao das massas aqui de Paulo Afonso, né? Essa é a pergunta do Nildo Aranha. Olha, o que me inspirou foi uma coisa que eu ouvi do deputado Alcides Modesto, tá certo? Inclusive, esse Potiron ele foi inspirado em Alcides, porque Alcides, quando desistiu de ser deputado, com a reeleição, não é comum, se você ouve das pessoas, o cara entra na política, morre na política, né? Luiz de Deus é mais velho do que Alcides e não larga, né? Está aí, agarrado na política. E Alcides, há 12 anos atrás, sei lá, 14 anos, não sei exatamente, desistiu da política. Aí eu fui lá na casa de Alcides, fui procurar saber o que foi. E ele disse, Evandro, o tecido social brasileiro é muito frágil. Eu entrei em vários projetos a minha vida inteira, fiz isso. Quando o projeto vai tomando, tá certo? A própria, digamos assim, o próprio tecido social, a própria consistência do tecido social trata de mantelar. Então, eu senti que precisávamos fazer algo diferente. Eu senti que nós precisávamos deixar uma semente que seria, digamos assim,
o canto dos cisnes, né? Porque, olha, eu tive com Florestan Fernandes, né? Fazendo o primeiro curso de formação política aí. Eu tive com Luiz Carlos Prestes, quando ele veio para o Congresso, que você foi segurança de Lula, e eu fui segurança, eu e Feliciano fomos segurança de Luiz Carlos Prestes, lá em Salvador, tá certo? Nós fomos lá e passamos o dia com ele. E ele disse, Evandro, Luiz Carlos Prestes, ele dizia, Evandro, meu jovem, quando o dirigente político não sabe o que decidir, ele sai do seu gabinete e vai conversar com o povo. Ele vai para a porta da fábrica. É lá que ele vai saber a decisão, é lá que ele vai se inspirar para tomar a decisão, ouvindo as pessoas. Isso era a palavra de Luiz Carlos Prestes. Era a democracia, velho, a democracia verdadeira, da cidadania, né? Que era o Florestan Fernandes. Eu tive a oportunidade, eu nunca fui puxa-saco de ninguém, você sabe que eu não sou de dourar pílula para ninguém. Mas quando eu fui para o Instituto Casamar estudar com Florestan Fernandes, e eu digo, não, esse cara eu tenho que ficar perto dele, né? E aí fiquei, professor, posso ficar aqui do seu lado? Ele disse, pode, aí ficamos conversando. E eu, professor, quer um cafezinho, quer uma aguinha? E o tempo todo conversando com ele. Aí tinha uma deputada, que era do PT, a deputada estadual, não, acho que era federal, não sei, não me lembro. Era Irma Passoni, era uma freira. E ela estava assim, muito desgostosa com o PT, que saindo do PT, e não entendia nada que estava acontecendo no PT e tal. Eu disse, professor, e por que é que ela está assim, né? Toda assim, desarranjada. Ele disse, meu filho, ela quer entender a ciência lendo a Bíblia, que é um fenômeno que nós estamos vivendo hoje. Eu só estou conversando contigo aqui porque o cara não foi ficar dentro de uma igreja. Eu respeito muito todas as igrejas da religião, mas nós estamos conversando aqui porque o cara não ficou, o cara foi estudar. Para fazer um celular desse, para fazer a ciência, o cara foi estudar. Tá certo? E na própria Bíblia, se você ler a Bíblia, tu conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, vai estudar. Está lá. A orientação está lá na Bíblia. Então, Florestan disse, ela quer entender o mundo dessa forma. Tá certo? Então, a própria Bíblia nega que aquele é o caminho de entender o mundo. Tá certo? Entender o mundo é a ciência. Como agora, né? Fica essa conversa, o cara incentivando as pessoas a não fazerem o isolamento, e o Brasil atingir essas cifras terríveis de mortandade por causa de cabeças políticas que influenciando o povo negativamente e morrendo gente aí feito mosca, né? Mosca aqui passou, né? A pandemia passou aqui, nós já estamos vivendo tranquilo. Por quê? Porque foram tomadas providência. Eu se inflamei um dente aqui a semana passada, né? E aí eu desconfiei que era o Covid, porque eles tinham aberto o aeroporto e surgiram algumas contaminações, mas não surgiu nenhum caso de pessoas que foram... Parece que tinham uma pessoa internada, uma coisa assim. Aí, mas o cuidado continuava. Aí eu liguei para fazer o exame. O cara veio, parecia um astronauta, veio sozinho no carro, aqui embaixo, do prédio que eu moro. Eu desci lá, ele avisou que estava chegando aí, eu desci, e ele, na escada, com uma bata descartável, com luvas descartáveis, com aquele negócio de acrílico no rosto, colocou os palitos aqui no meu nariz, colocou aqueles cotonete enorme, que depois quebra e bota dentro lá daquele negócio de laboratório. E aí foi, quer dizer, as pessoas têm um cuidado enorme uma com as outras. Né? Não existe essa violência, não existe esse absurdo que o nosso país mergulhou, né? Você viu aí Evandro, para a gente terminar aqui, porque nós já estamos chegando na nossa hora, porque senão a própria transmissão é cortada. Deixa eu ver aqui, o José Eduardo de Freitas, para completar aquela coisa do Potiron, ele pergunta aqui, na proposta do Potiron temos uma pauta de construção de uma nova organização social, a Fundação Oficina da Terra. O companheiro, você, Evandro, pode passar os objetivos agregadores dessa fundação, e a Elizabeth
para completar, você pega essas duas perguntas aí, porque a gente vai fechar. Ela pergunta também, professor, como o senhor se sente depois de pedir asilo político e o mesmo ter sido negado retornar para o Brasil? Nós, desde o primeiro dia que a gente sabia que a probabilidade maior era negar, né? Mas nós tínhamos o direito, a lei permitia que a gente pedisse o asilo, aí nós procuramos uma brasileira, aí nós procuramos a administração da prefeitura, ela indicou lá e tinha uma brasileira que podia traduzir, explicar, a gente disse, olha, o nosso país está numa situação de a violência está sendo pregada claramente pelo presidente da República, que fala em violência todos os dias, né? Diz que ele não, ele só entende de matar, ele fala coisas absurdas todos os dias, e aí criou-se, porque nós éramos, eu católico, a vida inteira fomos chamados de idólatras por causa dos santos que tem lá, que representam os santos, que simbolizam os santos, aí são chamados de idólatras. E agora nós estamos vivendo a época da idolatria dos políticos. O cara não vai idolatrar um barro, vai idolatrar o que existe de pior na sociedade, que era um político do baixo clero, um político envolvido em todo tipo de corrupção, né? Que vendeu agora uma empresa eólica que foi construída por 2 bilhões, vendeu por 400 mil. Quer dizer, isso é o maior corrupto da história do Brasil, tem nome e sobrenome. O maior corrupto da história do Brasil se chama Jair Messias Bolsonaro. Tá certo? Isso é preciso que o povo saiba, que nós estamos diante da destruição do Estado, da venda, da destruição da Amazônia. Quando você fala aqui, em qualquer lugar do mundo, diz que o Brasil está sendo dirigido por um louco. Só os brasileiros, uma parte do Brasil aí, que não vê que o cara é totalmente transtornado. E aí, é idolatria. Porque quando você idolatra alguém, você não vê os seus defeitos. E o projeto Potiron? Tá certo? Então, o projeto Potiron, ele visa assumir o mandato coletivamente, educar, e a fundação, ela foi inspirada numa fundação que existe lá em Arco Verde, na minha terra. Eu fui visitar lá o padre Ayrton, e ele tem uma fundação, Fundação Terra. E logo, eu inspirado naquela fundação, eu disse, olha, nós vamos fazer a política diferente do que se fez em Paulo Afonso. Nós vamos pegar um mandato coletivamente, eu vou continuar vivendo da minha aposentadoria, esse dinheiro vai ser administrado coletivamente por essas pessoas que eu convidei, e fazem, depois vou ter um outro momento que eu vou apresentá-las à sociedade. Então, essas pessoas que estão compondo o mandato, nós vamos construir uma fundação. E essa fundação é inspirada no que o padre Ayrton faz lá em Arco Verde, né? Onde cuida dos idosos, onde cuida das crianças, onde tem oficinas preparatórias, que ele foi morar no Lixão, e hoje o Lixão de Arco Verde não existe mais aquelas pessoas abandonadas. Muitas daqueles jovens que, quando ele foi morar lá no Lixão, hoje são médicos, professores, advogados. Quer dizer, então ele mostrou que, mesmo você não estando dentro da política, você pode ter uma ferramenta complementar, porque nós, brasileiros, estamos viciados em esperar que a prefeitura faça, que o governo do Estado faça. Então, o Potiron, ele visa criar o associativismo, o cooperativismo, o consumo inteligente, a educação ambiental. Para quê? Para que a gente não fique esperando que a prefeitura venha fazer, para que não fique esperando que o governo do Estado venha fazer, que a própria sociedade civil intervenha dentro da sociedade. Porque nós queremos uma sociedade do bem viver. Nós queremos que todos vivam bem. Tá certo? Então, é essa sociedade que nós queremos construir. E o Potiron é essa semente. É um epicentro em Paulo Afonso. Nós estamos lançando essa pedra fundamental, essa energia, né? Que é uma energia hoje que vem da junção dos pensamentos, das ideias e da prática. Então, o Potiron, ele é uma pedra fundamental que a política em Paulo Afonso será escrita antes do Potiron e depois do Potiron. Eu só queria registrar uma coisa que eu disse a mim mesmo que eu ia falar. Todo mundo admirou Minha Casa Minha Vida, todo mundo adorou, que foi um programa muito importante.
Mas é preciso que o Paulo Afonso saiba que havia um programa, inclusive Dimas participou, que é um dos participantes aí, do mutirão da casa própria, que foi feita a primeira experiência de um governo popular em Paulo Afonso, né, com Zé Ivaldo, que foi feito. E vá lá para você ver se as casas que se fez naquela época não eram melhor do que as casas da nossa companheira Dilma, tá certo? Então, Paulo Afonso realmente era referência no Brasil e no mundo, porque as casas, se a Dilma, o Lula tivesse feito o programa espelhado no que nós já fizemos lá, que o governo Zé Ivaldo fazia naquela época, como fez os royalties, que permitiu todas as administrações de Paulo Afonso serem diferenciadas das anteriores, porque o dinheiro passou a entrar. Duas coisas que aconteceram. Aconteceu o royalties e a reforma tributária. Então, quem é ignorante, não estuda, não sabe. Paulo Afonso era a 148ª cidade em arrecadação em 1987. Né? 148ª. Aí teve uma reforma tributária no Congresso Nacional, feita lá no Congresso, e Paulo Afonso saltou de 148ª para a 10ª cidade em arrecadação no estado da Bahia. E nós estávamos lá. Então, e nós participamos da história. E foi causada por nós, por pessoas que vieram de baixo para cima, como Paulo Freire dizia. É de baixo para cima que se faz, é ouvindo o povo. Tá certo? Então, não é essas pessoas aí que vivem acusando, porque você fala em democracia, aí eles já lhe chamam de comunista, disso, daquilo outro. A maior democracia da história foi praticada no governo Lula. O cara é um idiota. Quando ele diz, vá para a Venezuela, ele está dizendo, eu sou idiota. Vá para Cuba, ele é um idiota. Ele está dizendo para todo mundo que ele é um imbecil, porque Lula jamais defendeu que o Brasil fosse semelhante a Cuba ou semelhante à Venezuela. Tá certo? Jamais. Jamais. E quando ele diz isso, porque lá existem regimes diferentes e que foi incentivado, o Lula procurou melhorar, procurou que houvesse a superação, o fim do bloqueio, essas perseguições que o imperialismo faz. Lula foi um cara que trabalhou pela paz mundial. É o cara que mais merece no mundo o título de paz mundial, de receber o Nobel da Paz, é Lula. Não tem uma pessoa mais qualificada que mais fez durante seu período tirar 30 milhões de pessoas da miséria. Tá certo? O Evandro, meu filho, meu amigo, meu irmão, preste atenção, nós estamos chegando ao fim mesmo. E eu só queria registrar alguns nomes aqui ainda, o Adalberto Pereira, que eu falei agora há pouco, a Mariana Paiva, a Ana Célia, o Éder Silva, o Manuel Luiz. Mariana é minha filha, Paulo Afonsina aí. Então, tá vendo, rapaz? Passou por aqui, tá certo? A Ambrosina de Souza, o Marivaldo Freire, também pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, este ano aqui em Paulo Afonso, e a Vângela Brito, um amor de pessoa, minha amiga, minha irmã, um beijo para ela. Evandro, meu amigo, essas são as suas últimas palavras. Fique aqui, fale com esse povo aí e peça o apoio que você puder, porque você é pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores esse ano aqui em Paulo Afonso. Tem escrito lá no Sinergia, tem um quadrinho lá escrito assim: um dia o nosso povo não terá medo nem fome. Fazê-los assim é a nossa luta. Então, um dia o nosso povo não terá medo nem fome. Ninguém que virá com conversa, porque terá um povo instruído, educado e um povo capaz de entender os problemas do mundo para não ficar acreditando em terraplanismo, em conversa fiada, acusando as pessoas com mentiras e calúnias para poderem tomar conta do poder e fazer bobagem, porque eu nunca pensei que pudesse um bando de maluco, porque eu quero encerrar minhas palavras dizendo: fora Bolsonaro, com os bandos de malucos que ele levou para Brasília. Esse é o sentimento do povo brasileiro, o povo consciente, que não aceita que um maluco esteja no comando de uma nação do tamanho do Brasil. Nós fizemos essa loucura, mas o povo, a grande maioria já se afastou e os outros vão sendo conscientizados a duras penas, mas eles vão acordar, porque não tem opção. Esse caminho que está sendo sugerido por essa maluquice que está no governo não termina em paz, não termina
em bem-estar, não termina numa melhora para o nosso povo. É um caminho tortuoso e muito ruim para toda a nossa gente. Por isso que nós temos que reafirmar o nosso sonho de, o mais rápido possível, esse cidadão abandonar aquela cadeira da presidência da República. Ok, Evandro, meu amigo, meu irmão, muito obrigado. Ainda tivemos aqui o Juan Guilherme e a Ângela Santana mandando aqui as suas mensagens. Eu quero lhe agradecer por ter estado mais uma vez aqui nesse canal que é democrático, sim, e abre espaço para todos os pré-candidatos, homens e mulheres do Partido dos Trabalhadores. Estamos juntos, porque esse ano é a vez do Partido dos Trabalhadores eleger vereadores e vereadoras, vereadores e vereadoras de pandemia. Viu? Nós estaremos juntos defendendo essas candidaturas. E se você quer apoiar o Partido dos Trabalhadores, você procure um dos pré-candidatos. Tem o Evandro, tem eu que sou pré-candidato, tem o Marivaldo que passou por aqui, a Ive que passou por aqui e tantos outros. E se você não quiser apoiar nenhum desses candidatos, mas apoie o Partido dos Trabalhadores. E lá na frente a gente conversa sobre isso, porque o Partido dos Trabalhadores é Lula, é Rui, é Wagner, sou eu e você. Até a próxima, meu povo. Quando as pessoas se unem para combater o PT, quem perde é você. Quem perde é você. Se você se une para combater o PT, quem perde é você, porque o PT foi criado de baixo para cima, para as pessoas humildes da sociedade, de todas as etnias, de todas as cores, de todas as raças. Foi criado um partido de baixo para cima para fazer o bem à sociedade. Então, toda vez que você fica contra o PT, quem perde é você. Valeu, Evandro. Boa noite a todos vocês. Beijo a todos e até a próxima, viu? Lembrando que na segunda-feira eu tenho uma entrevista aqui para vocês lá no blog da Dilma com o Nilmário Miranda, que é pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores lá em Belo Horizonte. Eu tenho lá aquela programação, é o projeto Dimas com eles. Visitei ele também em 83, e no janeiro de 83 conheci o Nilmário, fui lá na casa dele. Valeu, Evandro. Uma visita a ele. Quando eu for, eu vou registrar aí essa nossa visita com o Nilmário, viu? Quando você for falar com ele, eu vou estar lá, porque eu fui visitá-lo e vou fazer ele relembrar dessa minha visita na casa dele. Valeu. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos. Tá bom. Boa noite.